A Europa, por muito tempo, foi o símbolo de como um continente pode ser unido e harmônico. Essa harmonia vem desde a fundação da União Europeia, a organização geopolítica que foi o pilar do velho continente no último meio século. No entanto, desde a saída do Reino Unido da União, essa harmonia está sendo perdida e o fim da União Europeia pode ser real. Mas por que esse é um assunto proibido? Quem pode se beneficiar com o fim da União Europeia? E qual será o primeiro país a abandonar o barco? Um continente que se uniu após a destruição e que nos próximos anos pode decidir se separar novamente. Os dois maiores conflitos da história humana tiveram como palco principal a Europa. Ambos os eventos aconteceram, entre outros motivos, por causa da ambição territorial dos próprios países europeus, desde disputas fronteiriças a sentimentos de revanche e xenofobia. Um continente que havia ditado os rumos do mundo por vários séculos foi exposto como uma colcha de retalhos e cheia de rancor, incapaz de resolver as próprias desavenças diplomaticamente. Quando o segundo conflito acabou em 1945 e o mundo todo estava fora do lugar, e a Europa era só ruínas e destruição, com a necessidade de se refazer e de evitar que outros confrontos acontecessem no seu território, a integração europeia virou um objetivo a ser atingido quanto antes. A União Europeia, que conhecemos hoje, começou a tomar forma lá em 1957. No momento em que foi assinado o Tratado de Roma, precisamente quando Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemanha Ocidental, França e Itália criaram a Comunidade Econômica Europeia. A finalidade dessa comunidade era garantir a livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas entre os países membros, eliminando os obstáculos que impediam o livre comércio. Esse grupo ficou conhecido como Europa dos Seis. As décadas se passaram, a Europa dos Seis foi crescendo até finalmente se tornar a Europa dos 15, com a entrada de países como Reino Unido, Espanha e Suécia ao longo de mais de 30 anos. Mas foi em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, que a União Europeia foi oficialmente criada, com o nome e a forma que ela mantém até hoje, sendo a sucessora natural da Comunidade Econômica Europeia. Como resultado de décadas de evolução no caminho da integração, a União conseguiu construir um modelo federativo que permitia a integração monetária das economias dos países europeus. Resumindo, o objetivo era assegurar prosperidade e desenvolvimento social a todos os países do bloco, os grandes e os pequenos. E com todo mundo crescendo junto, as desavenças ficaram para trás e o continente prosperaria como um só. Isso deu certo por muito tempo, até os dias de hoje. A União Europeia, ao mesmo tempo em que busca manter o continente unido e em paz, também adota políticas muito centralizadas que, na prática, estão gerando um conflito crescente entre os Estados-membros para que eles queiram cada vez mais manter intacta sua soberania. Um cidadão do litoral da Grécia nem sempre quer seguir as ordens de uma lei imposta em Bruxelas, capital da Bélgica e sede da União Europeia. Há, em certa medida, uma disputa entre o que pensa o prefeito de uma pequena cidade e uma autoridade supranacional que promulga normas para um continente inteiro. Você percebe como isso fomenta a sensação de falta de poder e até de liberdade de escolha para algumas pessoas e até autoridades dos países membros da União? Parte dos europeus podem se sentir excluídos da tomada de decisões. Afinal, não é nada de outro mundo querer que os parlamentares do seu país, que conhecem aquela realidade, tenham mais poderes de determinação do que uma organização continental não eleita pelo povo. A palavra, porque eles buscam, é descentralização. Essa queda de braço entre o poder local e o supranacional permitiu que partidos políticos críticos ou contrários à União Europeia tenham ganhado relevância. Eles deram voz a um sentimento popular genuíno, mas que foi negligenciado pelos partidos tradicionais e por governos pró-europeus. O caso mais claro para exemplificar isso foi o UKIP, o Partido de Independência do Reino Unido, que conseguiu pressionar o então primeiro-ministro britânico David Cameron. A pressão fez com que ele levasse adiante o referendo que resultou no Brexit. Embora a saída da União Europeia tenha sido aprovada por voto direto da população, não faltaram acusações ao UKIP de ser radical, nacionalista, populista e até mesmo xenófobo. E aqui entra um ponto fundamental. Debater a descentralização do poder da União Europeia é visto com péssimos olhos no velho continente. Essa discussão não é aceita como parte do debate legítimo da política. Ao contrário,
O assunto é rejeitado de forma dogmática, como se fosse assunto inconstitucional, inviolável e indiscutível. A marginalização de um debate que tem legitimidade constitucional em nome da própria democracia não é apenas uma incoerência, é também uma violação aos princípios que tornam qualquer país livre, como a liberdade de expressão. Portanto, quem fala mal ou pelo menos sugere um modelo diferente do que existe hoje na União Europeia, com maior pluralidade na tomada de decisões, é taxado de radical. A União continua sendo defendida pela maior parte dos europeus. A sua taxa de aceitação permanece alta em países como a Espanha, Portugal, Alemanha, Itália e mesmo algumas nações do leste europeu como a Polônia. Mas desde o Brexit, discursos que priorizam a soberania nacional se tornaram mais comuns. Discursos mais patrióticos para uns, enquanto outros chamam de nacionalismo radical ou xenofobia. O fim da União Europeia parecia possível. Cada país poderia se espelhar no exemplo inglês, pegar seu boné e tentar a própria sorte. Mas no dia 24 de fevereiro de 2022, tudo mudou. Quando a Comunidade Econômica Europeia foi criada, o velho continente estava separado pela Cortina de Ferro, o símbolo de um mundo dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Naquela época, a União Soviética tinha vasta influência sobre o leste europeu, e vendo isso, os países ocidentais perceberam que precisavam se proteger de uma possível tentativa russa de estender ainda mais a influência comunista. A Comunidade Europeia foi um bom passo para a integração, mas foi a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte que deu a certeza ao Ocidente europeu de que eles estavam protegidos de uma possível agressão russa. A aliança militar encabeçada pelos Estados Unidos e composta por dezenas de países europeus era de autodefesa com relação à então União Soviética. Ou seja, se qualquer país da OTAN fosse atacado pela Rússia, seria defendido por todos os demais países da aliança. A aliança perdura até os dias de hoje. Com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a OTAN parecia ter perdido seu propósito. O ex-presidente americano Donald Trump era um dos maiores críticos da OTAN. Por esse mesmo motivo, a pouca importância dada à organização pelos países europeus, que seriam os mais afetados no caso de um ataque russo pela sua proximidade, e de que a Rússia parecia estar quieta, mas ainda era a Rússia, em que eles não poderiam confiar. Trump, nessa oportunidade, quando falou que eles não deveriam se descuidar e criticado por exigir dos europeus que investissem ao menos o mínimo exigido no acordo para a manutenção do poderio bélico da OTAN. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, I've been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia. Os Estados Unidos faziam aportes gigantescos, já que a contribuição de cada país deve ser proporcional ao tamanho do seu PIB. O fim da OTAN e o enfraquecimento da União Europeia são indissociáveis. Não que um precise do outro para acontecer, mas há um enorme estímulo para o fim da União Europeia caso a OTAN acabe e vice-versa. Mas como isso funciona na prática? Qual a situação da União Europeia hoje? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro desse ano, o mundo assistiu paralisado o desenrolar dos ataques, enquanto a Europa voltou a temer o gigante país com quem compartilha uma grande fronteira e um passado de inimizade. Mas esse medo fez com que outro sentimento surgisse, ou melhor, ressurgisse, o de união. Sim, é verdade que a Rússia tem uma economia menor que a das grandes potências europeias, mas seu poderio militar ainda é esmagadoramente maior que o do velho continente. Isso sem incluir armas nucleares na equação. Com esse movimento agressivo da Rússia, até mesmo políticos europeus críticos à União Europeia mudaram um pouco de opinião. Cotado como o próximo país a deixar o bloco, a Itália prevê um tempo de paz. A recém-eleita primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que sempre foi tida como anti-União Europeia, fez jus a essa visão ao criticar o bloco por nem sempre estar pronto para desafios, como a crise de energia dramática que agora ameaça as famílias e a indústria. Crise essa que tem como principal motivo as próprias sanções europeias impostas à Rússia, maior fornecedora de energia para o continente. Porém, apesar das críticas, Giorgia Meloni foi enfática ao dizer que apoia a União Europeia
e prometeu que seu governo permanecerá fiel aos acordos do bloco. Ela também defende constantemente a Ucrânia, garantindo que a Itália também deve sancionar a Rússia. Em poucas palavras, ela disse que a Itália nunca será o elo fraco do Ocidente. E a primeira-ministra tem razão. Os maiores beneficiados com o enfraquecimento da União Europeia seriam a Rússia, obviamente, e a China. Sim, a China consegue acordos comerciais muito mais vantajosos e penetrar muito mais facilmente nos mercados dos países isolados do que em um bloco com uma vantagem de negociação gigantesca. Além do que, a Alemanha é um dos maiores concorrentes da China em exportação de bens duráveis, mas com certa vantagem em termos de qualidade e garantia. Tirar a Alemanha da União Europeia seria extremamente vantajoso para os chineses. Tanto que eles vêm incitando a população alemã a protestar contra o primeiro-ministro Olaf Scholz por estar contribuindo mais para a sobrevida do bloco do que os outros partidos. E reforçam que enquanto os alemães pedem aos demais países que poupem o gás e remetam para eles o excedente, não há nenhuma ajuda para o país que tem mais sofrido com a falta de energia. Hoje, a OTAN está muito mais forte. 2 novos países ingressarão em breve na organização, Suécia e Finlândia. Os 2 países fazem fronteira com a Rússia e estão querendo entrar na aliança o quanto antes, com medo de sofrerem ataques como a Ucrânia. Sob a proteção da OTAN, a Rússia pensa 2 vezes antes de invadir esses países. Afinal, um ataque a qualquer um deles desencadearia uma reação de todos os outros países membros da aliança, incluindo o próprio Estados Unidos. Se antes a Europa estava dividida internamente e a OTAN parecia sem propósito, agora voltou a existir um motivo concreto e urgente para os diversos países europeus buscarem políticas comuns a fim de conter o ressurgimento da Rússia como ameaça militar. A questão a ser pensada é a seguinte: essa união é sólida ou apenas circunstancial? Quando o conflito terminar, é possível esperar que a Europa permaneça unida ou as velhas rachaduras de antes deverão voltar a aparecer? Para responder a essa pergunta, é preciso reconhecer que a OTAN tem propósitos diferentes aos da União Europeia. A organização é uma aliança militar, enquanto o bloco europeu existe com foco na integração continental, tanto comercial quanto política e econômica. Os motivos que fazem uma nação da OTAN prosperar podem ou não afetar uma outra nação da organização. A questão da Europa é que toda esta união é circunstancial. Passado o conflito, o embate entre aqueles que desejam delegar mais poderes à União Europeia e entre os que preferem resgatar a autonomia de suas nações poderá voltar até com mais força. O Reino Unido já decidiu por si só que não aceitará delegar seu poder de decisão à União Europeia, e a Itália pode fazer o mesmo. E por mais que a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni tenha defendido a integração do continente no momento, nada impede que essa seja uma postura estratégica diante da ameaça da Rússia. Afinal, não faz o menor sentido enfraquecer a Europa nesse momento. Mas com o tempo, ela passará a exigir diferentes acordos com o bloco e maior autonomia para seu próprio país, que é o que ela defende desde a sua adolescência. A harmonia atual europeia só está acontecendo por causa de um motivo externo: a Rússia e o fantasma da expansão territorial que ela carrega. Mas internamente, as feridas ainda existem. Sempre que uma carta sai, o castelo fica mais perto de desmoronar. E se você tem a curiosidade de saber quem sou eu, que está por trás do canal e como eu fiz isso virar um negócio altamente lucrativo e seguro, sem precisar aparecer, usando um computador e um pouco do meu tempo, eu acabei de liberar uma aula 100% grátis ensinando passo a passo de como qualquer pessoa pode fazer o mesmo, sem precisar largar o emprego atual ou ter algum conhecimento especial. Assista clicando no primeiro link da descrição. Nós vivemos na América Latina, mas nossa região parece incapaz de se desenvolver. E por que isso acontece? Bom, eu posso te dizer que vários são os motivos, mas você só descobre isso melhor assistindo ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!